Olá, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus por aqui. E hoje abordaremos o mapa de teoria das estruturas 2. Mas antes eu peço, por favor, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like. Só isso que eu peço, porque isso me ajuda demais, meus queridos. Pessoal, hoje nós vamos abordar esse mapa de teoria das estruturas 2. Dezenas de alunos me pediram ajuda nesse mapa, eu super entendo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, sou engenheiro civil e minha especialização é justamente essa, cálculo estrutural. E, portanto, além disso, sou professor acadêmico e as disciplinas nas quais a minha área principal é justamente aquelas que são correlatas à área de cálculo estrutural ou estruturas, que é a teoria das estruturas 2, 1, a mecânica, resistência dos materiais, enfim. Então essa é uma das minhas matérias preferidas e de fato é bem difícil. Talvez não, na minha opinião, essa é a matéria mais difícil de todo o curso da graduação de engenharia civil, porque nela a gente vê os métodos de energia para cálculos de estruturas hiperestáticas, ou seja, método das forças, método de deslocamentos. Além disso, a gente tem a adaptação, que é o método de Croix. Enfim, então realmente é difícil. Mas aqui estou gravando esse vídeo, eu sei que a entrega não tá tão longe, mas ainda tem bastante dias, né? E juntos vamos abordar esse mapa, tá bom? Vamos lá, então? Bom, pessoal, na questão 1, a gente tem o quê? A gente tem essa viga. E aqui ele traz a contextualização, ele traz todas as características, tanto físicas, por exemplo, modo de elasticidade, quanto geométricas, como, por exemplo, a área da seção transversal, aqui, né, a altura da seção transversal, além disso, a inércia da nossa seção e as dimensões, respectivamente, óbvio, de cada vão. E a gente vê que é uma viga, de fato, ela é hiperestática, né, todo mundo, a essa altura, eu imagino, que sabe calcular grau de estaticidade, e nitidamente é a estrutura hiperestática. Porque a gente tem quantas reações excedentes? Nesse caso aqui, em específico, nós temos uma, né? Beleza. Bom, feito isso, ele pede para a gente calcular essa primeira estrutura aqui, ó, pelo método das forças, né, pessoal? É muito legal, eu adoro esse método, porque eu amo estrutura isostática. E no método das forças, a gente pega algo hiperestático e diminui a sua estaticidade até que ela se torna isostática. Lembrando que no método das forças, a gente tem diversos caminhos para diminuir o grau de estaticidade, né, da estrutura. Pode ser tanto retirando um vínculo, ou então a gente pode, em vez de retirar, simplesmente colocar uma rótula no vínculo. Lembra disso? Dá na mesma, né, pessoal? Bom, no nosso caso em questão, vocês aí, vários alunos me falaram, isso foi especificado, né, pela professora, que deveria ser inserido uma rótula aqui no apoio central. Então, o método das forças, uma das grandes diferenças pelo método dos deslocamentos é que pelo método das forças, a gente tem infinitas soluções. Por quê? Porque essa escolha de qual vínculo a gente vai retirar para tornar a estrutura isostática é completamente arbitrária. Ou, se você não quer tirar vínculos, você pode simplesmente inserir rótula. Então, tem N possibilidades. Já no método de deslocamentos, não, né? Porque a gente trava todos os graus de liberdade de todos os pontos, ou os vértices, tanto faz, das estruturas. Então, a gente enrijece a estrutura no máximo. Então, não tem outra alternativa, é só um caminho. Já no método das forças, não. Por isso, ela especificou, senão ia ter N soluções certas dessa questão. Bom, então, a gente vai ter que inserir uma rótula aqui para tornar a estrutura isostática, beleza? Tranquilo? Bom, sendo assim, a gente pode ir no nosso caderno e, de fato, iniciar os cálculos. Gente, muito cuidado, porque muitos alunos só estão jogando F2 e é isso. Não, não é isso, tá? O F2 é só diagrama, você tem que desenvolver todos os cálculos, tá bom? Todos os cálculos. Ela é até bem taxativa com isso aqui, pessoal. Eu até li aqui, em algum momento ela fala sobre isso. Diagrama de fatores. Aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. F2. Porque ela fala isso, ó. Olha aqui. Observação 2. Olha lá. Bem taxativa. Você pode desenvolver os diagramas necessários manualmente ou através do F2, né? Por exemplo. Porém, em ambos os casos, seja de forma manual ou usando o F2 para obter os diagramas unicamente, é necessário apresentar o passo a passo da resolução na entrega do trabalho.
Então não é só sair fazendo F2, pelo amor de Deus, ou jogando na tabela. Não, tem que desenvolver passo a passo. Calcular a reação de apoio, calcular a expressão do momento fletor. Se a nossa equação de energia for necessário usar mais esforços internos, tem que calcular a equação do cortante e a equação do normal. Só que no nosso mapa, ela só pede no momento fletor, né? Se vocês olham aqui, ela fala bem aqui em cima que a gente vai considerar somente, olha lá, para a vírgula contínua, pede-se o diagrama de momentos fletores utilizando o método das forças. Por que eu faço essa ponderação? Pessoal, de fato, o momento fletor ele é responsável por 90%, 95% em determinados casos da nossa deslocabilidade ou da deformação, tanto faz. Só que tem uma parcela também que é contribuição do cortante do normal. Só que geralmente, sobretudo em cálculos manuais, para fins acadêmicos, a gente ignora essas duas últimas parcelas. Beleza? Então vamos lá então. Se a gente pega o nosso caderno, então essa é a nossa estrutura. Ok. Então a primeira coisa, pessoal, para a gente resolver isso, a gente tem que dar nome aos bois, né? Quem é quem aqui, né? Então isso aqui vai ser meu apoio A. Isso aqui é meu ponto A. Esse aqui vai ser meu ponto B. Esse aqui é meu ponto C. Beleza? E aí, pessoal, quando a gente colocar uma rótula aqui no meio, ou seja, sobre o apoio do ponto B, como que vai ficar a nossa estrutura? Ora, a gente vai ter o que a gente chama de caso zero, que é o caso isostático. A gente tira a nossa reação excedente e começa a trabalhar, portanto, com uma estrutura isostática. O caso zero, a gente pega essa estrutura isostática e vai carregá-la com o carregamento externo, ou seja, o carregamento original. Então, ó, a gente vai começar a fazer aqui, ó, a gente começa sempre pelo caso zero. Ok, então se a gente pega aqui, caso zero, a gente tem isso, e aí, olha lá, então vou copiar aqui, eu já deixei mais ou menos pronto. A gente pega e arrasta. Olha lá, se eu arrasto, beleza. E o que eu tenho aqui? Bom, eu vou ter a presença de algumas forças, então aqui no centro eu tenho uma força, e no centro desse vão da direita também eu tenho uma outra força. Isso daqui é 100 kN, isso daqui é 100 kN. Beleza? Tranquilo até aí, né? Bom, sendo assim, a gente tem esse apoio aqui, ó. Só que aqui a gente vai ter o quê? Uma rótula. No nosso caso, zero. Que é o que é indicado lá, né? Pela professora de vocês. Então, ó, a gente vai inserir uma pequena rótula aqui. Vou só tentar... Aí, acho que agora eu peguei ele. Perfeito. Então, a gente vai ter isso daqui. Esse apoio aqui. Esse aqui também é de primeiro gênero. E esse daqui, por sua vez, já é de segundo gênero. Beleza, pessoal? Tá tranquilo até aí, né? E as distâncias, claro, a gente tem 3 metros de cá, 3 metros de cá, 3, 3, 3. Ok. Sobre agora as reações de apoio, pessoal. Quem a gente tem aqui como reação de apoio? Fácil, hein? Mamão com açúcar, papai chuga. No ponto A, nós temos essa reação aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui, né? Então, no ponto A, eu tenho esse cara aqui, que é o tal do VA. Quem mais? Deixa eu colocar aqui. No ponto B, no ponto A ainda, eu tenho uma reação que vai ser uma reação horizontal. Que a gente chama de... HA. Vou só desenhar as reações, depois eu desenho o nome de cada uma. Aqui, sobre o apoio central, a gente tem uma reação que será quem? Ora, a reação vai ser o VB. E por último, eu vou ter lá no apoio da extremidade uma outra reação, que é a nossa famosa VC. Então isso aqui, ó, VB, isso aqui é VC. Beleza? Tranquilo até aí? E esse cara aqui é o HA. Pronto, pessoal. Tá montada a nossa estrutura isostática do caso zero, beleza? Então, a nossa estrutura isostática submetida ao carregamento externo. Então, isso, pessoal, é o nosso caso zero. Bom, com ele montado, agora a gente, de fato, pode prosseguir para os cálculos, né?
a gente vai calcular... Isso aqui é o B, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? Calcular as reações de apoio, pessoal. Tranquilo, né? Não tem erro. Bom, como que a gente calcula isso, pessoal? Simples, né? Se a gente analisa, a gente vai ter que... Sabemos que na rótula, qual é o momento? O momento é 0, concorda? Então, significa, não é o somatório de momentos na rótula. Cuidado, tá? São coisas distintas. Somatório de momentos na rótula e o momento na rótula. Somatório de momentos em qualquer ponto da estrutura vai ser 0, porque a estrutura é estática. Ela está em equilíbrio. Então, não é uma virtude da rótula. O somatório de momentos é 0. Porém, o momento fletor ser 0, o momento naquele ponto ser 0, aí sim. Uma coisa é uma força aplicada no ponto, outra coisa é o somatório de forças aplicada no ponto. Pegou a sutileza? Então, o momento na rótula é 0. Isso sim, isso é verdade. Então, o que isso significa? Lembra que a gente pode calcular o momento em um dado ponto, olhando à direita do ponto, pegando a estrutura que está à direita e pegando a estrutura que está à esquerda. Tanto faz, dá na mesma. Nesse caso aqui, a gente pode pegar a estrutura que está à direita do ponto. Como assim? Do ponto B. Então, ó, a gente vai escrever aqui, ó, o que a gente vai fazer? Cálculo do momento, sabendo que... Melhor, vamos escrever esse texto aqui, ó. Sabendo que o momento da rótula, o momento na rótula, né? Na rótula é nulo. É nulo. Temos que... Bom, se a gente sabe que o momento lá ele vai ser nulo, e a gente pega a estrutura à direita da rótula, então o que a gente tem? Olha lá, vamos desenhar. Então, ó, a gente vai ter esse rapaz, a gente tem aqui um apoiozinho aqui, nessa extremidade, aquele apoio ali, que é o que a gente chama de apoio C, né? É esse rapaz aqui, ó. Tem esse rapaz. Ah, gente, não tá indo. Peguei. Então, ó, vou ter o quê? Vou ter esse rapazinho aqui, é o nosso VC. E aqui eu tenho a minha rótula. E aqui é um apoio de... Aqui é um apoio de primeiro gênero, perdão. Então, qual é o momento na rótula? É ligeiramente à esquerda da rótula. Aqui, ó, bem aqui, ó. Então, se a gente calcula o momento aqui, qual a contribuição do momento aqui? Dado em cima da rótula, que é o ponto B, né? É o ponto B. Então, como que a gente obtém? E óbvio, a gente tem uma força aqui, né, gente? Nesse vão. É a força de 100 kN. Aqui, ó. 100 kN. Tá bem aqui. Essa força maravilhosa, meus queridos. E, óbvio, a gente tem as nossas distâncias. Quais são elas? Bom, eu sei que aqui daqui tem 3. E sei que o excedente também é 3. Beleza. Então, isso aqui é 3 metros. Isso aqui é 3 metros. E agora? Bom, agora é simples. Como eu calculo o momento em B? Simples, né? Eu sei que o momento em B, com o momento na rótula, ele é 0. Então, ó, eu posso olhar o momento em B tanto pela esquerda, da estrutura à esquerda da rótula e a estrutura à direita. Eu escolhi olhar toda a estrutura que está à direita, beleza? Então, se eu pego tudo que está à direita, quem está exercendo o momento? Bom, na rótula. Anti-horário como positivo. E aí a gente parte para os nossos cálculos. Então vai ser quem? Bom, qual o momento que a força VC faz lá no ponto B? Simples, né? O ponto B ele está aqui. Tem a barra e tem a força VC atuando. Então, como eu calculo esse momento? É simples. É distância vezes força. Lembra lá de Física 1 e Geometria. Analítica e álgebra linear. Momento é produto vetorial da força pela distância. Então, eu saio do meu ponto de referência, que é o B, vou até o ponto de aplicação da força e giro no sentido da força. Olha lá. Girou nesse sentido. Esse é anti-horário, então é positivo o momento exercido sobre o ponto B pela reação VC. Então vai ficar, qual a distância que separa os dois? É 6, né? Então vai ficar 6 vezes VC. Beleza, qual outra força que está exercendo no momento? Olha aqui, força de 100. Então, mais uma vez, estou aqui no meu ponto B, tem minha barra. E aí a força de 100, ela tá onde? Está bem aqui.
Tá aqui, ó, posicionada para baixo, 100 kN. Então, ó, eu saio do ponto B, cheguei no ponto de aplicação da força, giro no sentido da força. Então, vai me dar esse sentido. É horário, logo negativo. Então, vai ficar menos... Qual é a distância entre B até a força 100? É 3 metros. Então, é menos 3 vezes a força, que é 100 kN. Isso tudo é igual a zero. Pronto. Agora, o que a gente conclui? Que 6 VC é igual a 300. 3 vezes 100 é 300. Estava negativo, passa para o outro lado positivo. VC é igual a 300 dividido por 100. Ou por 6, né? Logo... Nossa, tá apertado, hein, pessoal? Deixa eu descer aqui. Eu concluo que VC é igual a 50 kN. Beleza? Pegou a ideia? Foi? Então, pessoal, tá aqui a nossa primeira reação de apoio. Beleza? Então tá aí. VC é igual a 50 kN. Bom, então a gente tem a reação de apoio VC. Beleza. Calculei essa reação de apoio VC. E agora, o que eu faço, professor? Bom, a gente precisa calcular o momento em algum dos outros dois pontos. Vamos calcular, então, o momento em A, beleza? Vou até copiar a estrutura para a gente visualizar lá embaixo. Bom, sabendo disso, a gente tem que... Ó, somatório... Agora sim, é somatório dos momentos em A, beleza? É completamente diferente do que a gente acabou de fazer. Somatório dos momentos... Faz somatório dos momentos em A. Então, ó, fazendo o somatório dos momentos no ponto A, a gente tem o quê? Primeiro, deixa eu colar a estrutura, né? Pra gente entender como ela tá funcionando. Eu tenho essa configuração, beleza? Então, como eu calculo o somatório dos momentos aqui, ó, no ponto A aqui? Simples, né? Somatório dos momentos tem que ser em A, tem que ser igual a zero. Por quê, gente? Porque a estrutura está em equilíbrio. Se trata de uma estrutura isostática. Então, somatório dos momentos em A. Quem está exercendo o momento em A? Vamos lá, por vez, hein? Padrão anti-horário positivo. Então, ó, se eu saio de A e vou andando aqui, ó, na direção longitudinal da barra, olha lá, primeira força 100. De 100, ó, a gente tem aqui, tá em A, e o 100 tá para baixo. Então, ó, saio de A, ando, achei o 100, giro no sentido. Então, esse sentido aqui é negativo. Então, vai ficar negativo. Então, vai ficar menos a distância vezes a força. 3 vezes 100. Continuando. Vou andando, vou andando, vou andando, vou andando. Achei o ponto B. No ponto B, eu tenho uma reação de apoio, que é o VB. Então, ó, tô aqui em A. Achei o VB, a reação tá para cima. Então, aqui, ó, vem em A e... Opa, giro no sentido da força. Isso aqui é anti-horário positivo. Então, vai ficar mais... 6, que é a distância entre A e o ponto que está aplicado VB, vezes a força, que no caso é a reação VB. Tranquilo, né? Faça a mesma coisa. Continua andando, andando. Opa, achei aqui, ó, a força de 100, que é o mesmo caso ali, ó. Eu estava em A, andei e achei uma força de 100 que está para baixo. Então, giro, ó, saiu de A e, opa, girei aqui no sentido e fecho o meu círculo. Isso aqui é negativo. Por quê? Porque tá no sentido horário. Então, vai ficar menos... Qual a distância? Olha, vai ser 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Então, é menos 9 vezes 100. Beleza? E por último, a gente faz o quê? Por último, a gente analisa que temos essa força aqui, que é a reação de apoio VC. Então, ó, eu estava em A e o VC tá para cima. Então, ó, saio de A, vem, achei o VC, giro no sentido e fecho minha bolinha. Olha lá, isso aqui é positivo, né, gente? Por favor. Então, isso aqui vai ficar mais a distância de A até VC, que é 3 com 3, 6, com 3, 9, com 3, 12. Mais 12 vezes a reação, que é VC. Tudo isso tem que ser zero. Pronto. Daí a nossa equação. Então, vai ficar, isso aqui vai ficar menos 300, mais 6 vezes VB, menos 900, beleza? E aqui, mais 12 vezes VC. Só que VC a gente acabou de calcular. Vocês lembram disso? Olha lá. Vamos ver, cadê o VC? Cadê o VC? VC deu 50, tá aqui, ó. Olha lá, 50. Então, substituo lá embaixo. Mais 12 vezes 50 igual a zero. Logo, isso aqui vai ficar menos 300, mais 6 VB, menos 900, mais quanto? Tem que fazer esse cálculo. Deixa eu pegar a calculadora aqui.
12 vezes 50. 12 vezes 50 dá 600. Então, isso aqui vai dar mais 600 igual a zero. Então, ó, se a gente soma menos 300 mais 6VB menos 900 mais 600 vai dar quanto, pessoal? Isso aqui é menos 300, né? É igual a zero, concorda? Tranquilo, né? Então, ó, esse menos 300 aqui eu somo com esse menos 300 aqui. Então, vai ficar 6VB menos 600. É igual a zero. Tranquilo, né? Eu concluo que 6VB é igual a 600. Logo, VB é igual a 600 dividido por 6. Então, VB é igual a 100 kN. Perfeito, professor. Achamos. Vocês são os melhores. E o Palmeiras não tem mundial, né? Então, olha lá. Achamos a reação VB. Beleza? Vamos, Flamengo. O Sampa Guardiola está lá e vai ganhar tudo, pessoal. Tô muito feliz. Ai, vamos, meu Flamengo. Beleza, achamos as reações VC e VB. Falta quem? VA, né? Óbvio. Então, ó, agora ficou fácil, né? Qual a equação de equilíbrio que resta? Somatório. Somatório de quê? De forças verticais. Então, pessoal, tudo isso tem que ser feito no mapa de vocês, todos esses cálculos. Ah, falar nisso, eu quero até fazer um alerta. Bem chato. Pessoal, essa última semana e olha que hoje ainda é segunda, hein? Pessoal, o que eu recebi de alunos pedindo ajuda porque comprou um mapa dessa disciplina de Teoria das Estruturas 2, Topografia, Fundações e Teoria das Estruturas 1, de, entre aspas, assessoria acadêmica por aí, vocês sabem mais do que eu quem são, errado é... Nossa, pessoal, é muita falta de caráter. A pessoa vender propositalmente algo que ela não sabe fazer e que tá tudo errado. É impressionante. Então, eu vou fazer esse alerta pela 49ª vez, pessoal. Essa matéria é a matéria mais difícil do curso de Engenharia Civil. Aqui tá um professor, um engenheiro civil, com especialização em cálculo estrutural há anos. Então, eu sei do que eu tô falando, tá bom? Essa, sem dúvida, é a matéria mais difícil do curso. Não existe, pessoal, um engenheiro civil que, de fato, saiba esse conteúdo que vai fazer isso por R$100, 100, R$120, 130. Não existe, pessoal, não existe. Caia fora. É cilada, é óbvio que é cilada, não existe isso. Pessoal, aqui no Rio de Janeiro, R$100 não é nem a hora de um professor para ensino médio, de um professor fera. Ensino médio. Agora a gente tá falando da matéria mais difícil de um curso superior de engenharia civil. Então, tipo, francamente, né? Não faz sentido cogitar que isso vai ser algo de um preço tão simbólico. Pelo amor de Deus, não caia nisso. Pessoas falando, poxa, professor, paguei R$70, paguei R$100. Daí, eu falei, ó, só pelo preço dá pra ver que é a cara do golpe. Não existe, nenhum engenheiro vai fazer isso. Porque isso é muito específico, pessoal. Então não caio nessa ladainha. Não caio, só depende de vocês, pessoal. Quanto mais vocês derem crédito pra esse tipo de, entre aspas, assessoria, pior é, porque vocês vão perder o dinheiro e ainda vão ser reprovados. Eu desafio, pessoal. Desafio esse pessoal a gravar um vídeo, assim como eu faço aqui, explicando passo a passo. Não é coincidência que vocês não vão encontrar ninguém fazendo isso. Não é coincidência, é óbvio que não é. Isso é difícil. E lá, pessoal, já sabem como que funciona, né? É furada. Por isso que ninguém grava. Como que alguém vai gravar algo que não sabe, né? Complicado. Enfim, então tá dado o recado, tá bom, pessoal? Feito isso, enfim, cai quem quer. Bom, somatório de forças verticais agora, meus queridos. Somatório de forças verticais, a gente tem o quê? Aqui, ó, vai ficar como? Somatório de forças verticais. Deixa eu só pegar aqui, porque essa reta tá horrorosa. Bom, somatório de forças verticais simples, né? A gente vai somar todas as forças verticais. Então, ó, pra cima, que é positivo, eu tenho VA, VB, VC. Então vai ficar mais VA, mais VB, mais VC lá embaixo. Então vai ficar VA mais VB mais VC, menos, tem duas forças verticais para baixo, que é uma de 100 e uma outra de 100. Tudo isso tem que ser zero. Pronto. Agora é só substituir as reações que já encontramos. VB é igual a 100, então vai ficar
No lugar de VB eu coloco 100. VC a gente encontrou inicialmente que era 50. Menos, aqui ó, já posso somar, né? Menos 100 com menos 100 dá 200. Ok. Então isso aqui vai ficar VA. Quanto que dá isso, hein, pessoal? Vamos fazer a conta? Dá 100, deixa eu pegar a calculadora, mais 50 menos 200. Dá menos 50. Então, menos 50 igual a 0. O que eu concluo? Que VA, a reação VA, é 50 kN. Beleza? Então tá aqui, pessoal. A nossa reação de apoio sobre o apoio A. Dá 50 kN. Beleza? Tranquilo? E agora falta só mais um, né? Um somatório de forças, que é qual, pessoal? Somatório de forças horizontais, né? Então vamos lá. E agora que a gente tem somatório de forças horizontais. Bom, somatório de forças horizontais vai dar quanto isso aqui? É simples. Se a gente olha lá na nossa estrutura, qual a única ação horizontal? Não tem nenhuma. Pelo contrário, só temos uma reação HA. Concorda? O que eu concluo, então? Que somatório de forças na direção horizontal tem que ser, obviamente, zero. Única força, então, tem que ser zero. HA igual a zero. Já era de esperar, né? Eu não tenho nenhuma ação horizontal, não vou ter reação horizontal. Pronto, a gente calculou, ó, vou até tirar o zoom. Todas as reações de apoio do nosso caso 1. Olha, VA é igual a 50, VB é igual a 50 e quem mais? Calculamos que VC é igual a 50. Então, a gente tem todas as reações de apoio. E aí, pessoal, o que falta agora? Bom, lembrando, a gente tem que definir, primeiramente, né, se isso está certo. Será que está certo? Como a gente verifica? F-Tool. Tem aqui o F-Tool, como que a gente faz isso? Ó, vamos lá, vou ensinar vocês. Vem aqui ó, nesse teclado, clica nele, depois clica na barra. Cliquei, a gente vai colocar, primeiro ponto é 0, segundo em X em Y, segundo ponto é 3. Vai gerar uma barrinha de 3. Aí você clica 3 vezes, 1, 2, 3, porque os vãos são equidistantes e tem a mesma dimensão, o mesmo comprimento. Beleza, então, ó, será que tem 3? Clica com o botão direito, olha lá, aparece aqui, ó, pessoal, lá, 3 metros, beleza? Olha aí, tá vendo? Aqui vocês aprendem, pessoal. Beleza, e agora, o que eu faço? Bom, agora a gente vai colocar inércia. O que é isso? São as propriedades da seção, ou seja, section properties. Então, clica nisso, vem aqui em novo, retangular, e coloca I1, ou seja, inércia 1. Isso é arbitrário, tá? Qualquer nome, isso é indiferente. Vou colocar 500 e vou colocar 300 de base. Ah, e esses valores também são arbitrários, não precisam ser isso. Por quê? Esse é um dos conceitos mais importantes que vocês precisam ter nessa disciplina não, né? Isso é em teoria das estruturas 1. Então, nessa altura, eu imagino que todo mundo já tá careca de saber que as propriedades geométricas e físicas não interferem nos esforços internos, eles são completamente independentes. Todo mundo nessa altura, eu imagino, que já saiba disso, né? Então, ó, não interessa os valores aqui, tá bom? Então, coloca aqui, ó, vem aqui, aplicar, pronto, aplicou a inércia. Se eu clicar com o botão direito agora, olha lá, aparece todas as propriedades. A altura, a base, momento de inércia, área de seção, etc. Beleza? E agora, a gente vai também colocar as propriedades físicas, olha aqui, ó, isso aqui. Material Parameters. Então, vem aqui, cliquei, vem em 1000, depois coloca 1, de elasticidade 1. E aí, beleza, apareceu isso, eu seleciono toda a minha estrutura e venho aqui, ó, Apply, para aplicar. Cliquei, morreu. E agora? Agora, pessoal, a gente coloca os apoios. Quais são? Bom, vem aqui, ó, tá vendo? Support Conditions. E clico nele e vem aqui, ó. Primeiro, a gente tem o do apoio fixo em X e em Y, ou seja, segundo gênero. Clico aqui em aplicar, ele apareceu lá, tá vendo? No meio, eu vou ter o quê? Um do primeiro gênero. Então, eu solto o X e deixo só o Y. Mesma coisa aqui no último. Pronto, beleza? E agora? Bom, agora a gente pode aplicar a força, que eu vou chamar de F1. F1. E a força vale 100 no sentido descendente. Beleza, aí eu clico aqui nesse nó central e venho aqui em aplicar, tá vendo? Ó, clico aqui, ó, e venho aqui, ó, a aplicar. Olha lá, apareceu. Tranquilo? Aí acabou, pessoal. Muita gente errou, por quê?
porque fez isso e já lançou o diagrama de momentos fletores. Bom, tá errado, né? Por quê? Porque a gente está no caso zero. Isso aqui é uma estrutura hiperestática. O que a gente fez para torná-la isostática? A gente colocou uma linda e maravilhosa rótula aqui no centro. Então, o que a gente faz? Coloca uma rótula aqui. Como que eu faço isso? Clico no ponto, venho aqui no símbolo da rótula, Rotation Release, cliquei e venho aqui, ó, nessa opção aqui. Clico aqui e depois clico aqui para aplicar. Olha lá, apareceu a rótula. Pegou a ideia? Foi, meus queridos? Beleza? E aí, pessoal, para apresentação, para fins de leitura, né, para ficar mais claro, a gente vem aqui, ó, Text Display Size, coloca Large, beleza? Tranquilo? E por último, a gente quer saber também, né, e óbvio, os valores das reações de apoio, se o nosso cálculo tá certo. Então vem aqui, ó, Display, e vem aqui, ó, Reaction Values. Clica aqui, pronto, acabou. Agora a gente vai ter as reações de apoio e vamos comparar com o que calculamos, se de fato a gente encontrou os resultados exatos. Então vem aqui, ó, clica aqui no esforço normal, que não vai aparecer nenhum esforço, mas vai aparecer as reações de apoio, ó. Vou clicar aqui, tá vendo? Axial Force. Cliquei, olha lá as reações. Significa que no apoio A, a reação de apoio ela é vertical, ascendente com 50 kN. No apoio B, que é o central, é de 100 e no apoio C é 50. Se eu olho lá no nosso resultado, olha lá. Voltei aqui no nosso caderninho e a gente vai fazer essa verificação, ó. No apoio A, achei 50. E no F2, olha lá, 50. Olha que maravilha. Ai, gente, isso é muito legal. Ai, eu amo engenharia civil, eu amo, sobretudo, cálculo estrutural. Jesus, isso é muito legal. Olha que maneiro, olha que maneiro. Ó, em B, olha aqui, qual foi? Resultado, 100. E lá no F2, olha lá, é 100 também, meus queridos. E por último, em C, que é o último, olha lá a reação em C, lá em cima. VC igual a 50 e no F2, 50. Pegou a ideia? Pronto, pessoal. A gente calculou... Nós acabamos de fazer todos os cálculos das reações de apoio do nosso caso zero. Pegou a ideia? Então isso, óbvio, tem que estar detalhado. Se você só jogar F2 lá, vai estar errado. E o que ela fala, pessoal, do F2 é com relação à tabela de Kurt. E nada mais é do que isso daqui, ó. Porque depois a gente vai usar o princípio dos trabalhos virtuais para calcular a carga unitária, né? E fazer pela associação de diagramas de fletores, que é isso daqui, ó. A gente faz a combinação de diagramas. Só que esse não é o único método, eu nem gosto dele tanto assim. Eu prefiro o método analítico, o algébrico, que é um método exato, perfeito. Eu acho melhor. E é qual, pessoal? É o seguinte, o que a gente faz? Nós definimos as equações do momento fletor para toda a estrutura, ou seja, qual é a equação que rege o momento fletor, ó, desse trecho aqui, desse trecho que eu coloquei em vermelho, desse trecho, desse trecho e desse trecho. Depois disso, a gente calcula as reações ou as equações do momento fletor que rege o comportamento do fletor para as outras estruturas, para o caso 1. E aí depois a gente faz aquela integral de esforços de fletor, lembra? Porque a teoria, pessoal, é uma integral em cálculo analítico. Aquela tabela de combinação de diagrama é só um artifício, meus queridos. Mas a base é justamente o método analítico, algébrico. Como seria isso, professor? Simples, se vocês quiserem. Bom, vamos fazer aqui se vocês quiserem, ó. Porque aqui, ó, no F2 a gente já tem um diagrama. Aqui já tá calculado. Mas a gente pode fazer pelo método analítico. Então, vou calcular aqui, ó, esforço interno, né, gente? Vocês estão carecas de saber como faz isso. Então, mas a gente pode fazer, não tem problema. Como que a gente faz isso? Ó, vem aqui, ó. Então, a gente vai calcular aqui, ó. Equações. Vamos colocar momento fletor. Agora a gente vai então definir as equações que regem o meu momento fletor. Bora lá. Bom, quais são elas? Então, ó, para a barra, então primeiro a gente vai colocar a barra de 0, o x variando de 0 até 3 metros, ou seja, a gente vai ter uma seção, nem é AB, né, porque eu não pontuei lá, porque eu não nomeei aquele ponto que a força pontual tá aplicada aqui, ó. Eu só nomeei em cima da rótula, né? Mas não tem problema. De 0 até 3 significa que eu saio aqui do ponto A. Meu domínio de análise é só nesse intervalo aqui, ó. De 0, que tá aqui, até 3, que tá aqui, beleza? Então, vou descobrir qual é a equação, a função que descreve o momento fletor desse trecho aqui. Como eu faço isso?
Teoria das estruturas 1, meus queridos. Vocês estão em teoria das estruturas 2. Isso aqui é pra tá no sangue já, hein? Mamão com açúcar, papai é chuva. Isso aqui tem que ser mais fácil que ganhar do Vasco e do Palmeiras, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, como que a gente faz isso? É simples. A gente tem uma estrutura aqui, ó, fazer até bonitinho, ó. A gente tem a barra e a gente tem um apoio aqui, que é um apoio de segundo gênero, beleza? Então tem esse apoio aqui, beleza? E aqui eu vou ter o VA e aqui eu faço uma seção. E aqui eu vou ter o meu momento fletor MX. Só isso. Lembrando, é de 0 até 3. É 0 maior, ou X é maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 3. Na verdade, nem é igual a 3, né? A gente pode colocar no limite, menor do que 3. É na fronteira de 3, é um infinitésimo antes de 3. Mas enfim, notação. Ok, e aí como que a gente calcula esse momento? É simples, né? Então vai ficar somatório dos momentos, aqui vai ter uma seção S, então, né? Aquela história. Somatório de momentos em S é igual a 0, não é isso? Aí vai ficar aqui, então vai ficar sempre anti-horário positivo, então vai ficar MX, que tá no anti-horário, e o VA, olha lá, o VA tava aqui. Minha seção S tá aqui, então, ó, eu saio da seção S e giro no sentido da força. Olha lá, é sentido horário, então é negativo. Então é menos a distância. Qual é essa distância? Olha lá, isso daqui, pessoal, é o nosso famoso X. X, então vai ficar a distância entre a seção e o VA, que é X, vezes a força, que no caso é a reação VA. Então, o que rege a equação, a função, perdão, que rege o momento nesse trecho é X vezes VA. Logo, substituindo o VA, eu sei que vale 50, MX é igual a 50x. Pronto, tá aí, pessoal. Essa é a equação do momento fletor. Normal, né? Uma reta. Tranquilo até aí? Beleza. E agora, pessoal? Bom, agora a gente pode fazer o raciocínio análogo. Só que para o trecho... agora é... posterior. Ah, gente, eu não consigo copiar tudo. Bom, enfim. Então, ó... Por outro trecho vai ser quem? Agora o x, né? Nossa variável x vai variar de 3 até 6 metros, né? Obviamente. E agora é o trecho subsequente. Então vai ficar, se eu pego isso aqui, colo pra cá. Então aqui, ó, qual vai ser a minha estrutura agora? Se eu colar ela aqui, vou descer um pouco. Perfeito. Beleza. Só que agora eu vou ter essa força aqui. Deixa eu até tirar essa seção. E vou expandir essa barra para ficar melhor. Então, ó, se eu pego essa barrinha e jogar ela mais para cá. Aqui, por exemplo. Tá bom, beleza. E aí vai ficar como? Esse ponto aqui, então, ó, lembra? Eu tenho aquela força de 100. E agora, olha lá, eu tô avaliando valores acima de 3 e menores do que 6. Então, a força, ela tá aplicada aqui, lembra? Então, essa força aqui, ó, vou até colocar em verde. É a nossa cota, né? Então, a cota aqui é 3, não era isso? Então, aqui eu tenho 3 metros, onde está aplicada a força. Só que o meu x, a variável x, agora, ela está variando de onde até onde? Olha lá. Ela varia lá do início até aqui, até a seção S, óbvio, né? Então, S. Na verdade, ela varia de 3, né? Isso aqui de azul é meu x, onde o x é obrigatoriamente maior do que 3 e menor do que 6. Então, o x, na real, começa aqui, ó. Não, ele começa lá de trás, só que o intervalo, o domínio que eu tô avaliando é de 3 a 6. Beleza? E aí eu vou ter o fletor aqui que eu quero calcular. Bom, isso aqui é a teoria das estruturas 1, gente. Vai ficar como? Somatório dos momentos é igual a 0. Toda aquela história que vocês estão careca de saber, que é maravilhosa. Então, MX, né? Porque positivo é anti-horário. O VA, mais uma vez, minha seção S, ela tá aqui. Então, ó, eu saio da seção S, vou até a força gerando o sentido da força. Então é negativo, porque é horário. Então vai ficar menos. Qual a distância entre S até VA? Ora, é tudo essa reta aqui, ó, que é o X. Então vai ficar menos a distância que é X vezes a reação VA. E por último, a gente tem essa forcinha de 100. Forcinha de 100, ó, ela tá para baixo. Minha seção S, ela tá bem aqui. Então saio da seção S, cheguei e giro. Olha lá, isso aqui é anti-horário, positivo, então é mais vezes. Aí vem a pegadinha, hein? Atenção, vou até colocar de rosa. A distância entre a
força de 100 e a seção S é só isso daqui, ó, esse de rosa. Que é quanto, pessoal? E vai ser nada mais, nada menos do que, ó, pegadinha. Tudo isso que é o X menos o 3. Pegou? Essa realmente não é tão evidente. Muita gente erra cálculo de função do fletor por isso, casos assim. Então, qual a distância entre a força de 100 e a seção S? Vai ser X, que é todo esse segmento azul, menos o segmento verde, ou seja, X menos 3, vezes a força, que no caso é 100. Tudo isso igual a zero. Pronto, morreu. Então vai ficar mx menos o VA vale 50, então vai ficar menos 50x, mais multiplico x vezes 100 dá 100x. Multiplico menos 3 vezes 100 dá menos 300. Isso tudo é igual a zero. Pegou a ideia? Então o que é isso daqui? Isso daqui vai me dar mx mais 50x menos 300. Por quê? Menos 50 mais 100 dá 50, né? O que eu concluo? Concluo o quê? Mx é igual a menos 50x mais 300. Olha lá que maravilha. Aqui, a expressão do nosso momento fletor. Tá tranquilo até aí, gente? Pegou a ideia? Foi sim ou não? Beleza? Então, ó, olha que interessante. E a gente pode verificar se de fato essas expressões estão certas. Ó, verifica comigo. Vou colocar de verde aqui no cantinho, ó. Considerando para x igual a zero, e ó, tô no domínio, né? X igual a zero. O que eu tenho aqui? Eu tenho que m de zero é igual a... Onde tem x, eu substituo por zero. Vai ficar 50 vezes zero. M de zero é igual a zero. E para x igual a... O outro extremo é 3. Para x igual a 3, o que eu tenho? M de 3 vai ficar igual a 50 vezes o 3. M de 3 é igual a 150 kN/m. Será que bateu? Se a gente volta lá no F2, 3 metros é justamente o ponto em que a força está aplicada. Olha lá. Deu quanto? Olha lá. Será que é coincidência? Óbvio que não, né? Olha lá, 150. Em cima, meus queridos. Olha lá que a gente encontrou. 150. Tá vendo, pessoal? Essa é a diferença. Não cai em golpe, pessoal. Pelo amor de Deus. Peça ajuda para quem de fato é professor. E aqui, modéstia à parte, isso eu domino, pessoal. Sou ignorante em vários aspectos, mas nessa área, pessoal, que é a minha área de profissão, modéstia à parte, eu tenho um certo conhecimento. Então, por favor, pessoal, não caia em golpe, tá? Bom, e agora, pessoal? A gente pode também testar essa expressão, se ela tá certa. A gente pode ver, ó. Será que vai dar certo? Vamos ver. O domínio dela é de, olha lá, x, 3 e x igual a 6. Quando eu tenho x igual a 3, vamos ver. Quando x é igual a 3, qual vai ser o valor? Vai ser m de 3. E onde tem x aqui eu substituo por 3. Vai ficar menos 50 vezes 3 mais 300. Então isso aqui, ó, esse m de 3 é menos 150 mais 300. Isso aqui é 150 kN/m. Pronto. Exatamente o mesmo resultado de cima. Normal, né? Porque a viga não é descontínua, não tem uma descontinuidade em 3. Então o resultado da expressão de cima no ponto 3, obrigatoriamente tem que ser o mesmo do ponto, usando a equação de baixo. E, olha lá, em M6, quando x igual a 6, opa, me precipitei, né? X igual a 6. X igual a 6, o que a gente tem? Vai ficar M6, que é igual a menos 50 vezes 6 mais 300. Então, ó, M6 é igual a menos 50 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30, só que tem um 10 dá 300. Mais 300. Conclusão, M6 é igual a 0. Será que em x igual a 6, que é a metade, é o centro do vão central? Ou seja, o centro do vão central é o centro de toda a dimensão da minha viga hiperestática, ou seja, sobre o apoio B, o apoio central. Na nossa equação, deu momento igual a 0. Será que de fato é 0? Vamos ver no F2. A gente abre o F2, olha lá. O que a gente tem? Ó, momento fletor, olha lá, ele fecha em 0. Tá vendo? Então, olha lá, se a gente clicar sobre o ponto aqui em cima, olha lá, ele fala o valor do momento fletor, tá vendo? Em vermelho. O valor é igual a 0 kN/m e a gente encontrou 0 kN/m.
Então a gente encontrou essas duas equações. Pegou a ideia? Aí vocês precisam fazer a mesma coisa para a continuidade da viga. Eu fiz de 0 a 3 e de 3 a 6. Agora, fica para vocês fazerem de 6 a 9 e de 9 a 12. Assim, vocês terão todas as equações, todas as funções do momento fletor para o caso 0. Beleza? Mesma coisa para o caso 1. E depois é só fazer aquela integral associando as duas equações de momento fletor, do caso 0 e do caso 1. Esse é um caminho, fazer com a integral, usando as funções de momento fletor. O outro caminho, como vocês já sabem, também eu suponho, é isso aqui, ó. É associar os diagramas de momento fletor, beleza? E aí, por isso que ela fala, pode usar o F2, porque aí, ó, você já pega esse diagrama e anexa e faz a associação. Mas muito cuidado, pessoal, porque é muito mais fácil, eu acho, né? Aí é muito pessoal. Você errar alguma coisinha aqui, ó, porque aqui o sinal tem que estar certinho, senão fica trocado, ou então o valor fica errado. E aí, se ficar um sinal trocado, fica tudo errado. Muitos alunos, eu particularmente, eu gosto muito de álgebra, então gosto de fazer da forma das seções com as funções. Isso aqui também não é um problema para mim, fazer assim. Mas aí fica a cargo do freguês, o que ele prefere, beleza? Cansei. Pessoal, tentei ser muito claro, bem passo a passo e didático, e espero que tenha ajudado de alguma forma. Estou ajudando nesse mapa de Teoria das Estruturas 2, Teoria das Estruturas 1, que são meus amores. Estruturas de concreto, armado, estruturas metálicas, de madeira e Teoria das Estruturas 1 e 2 são, sem dúvida, as melhores matérias do curso de Engenharia Civil para mim. Sem sombra de dúvida, eu amo dar aula disso. Então, eu estou ajudando nesses mapas. Se vocês precisarem de ajuda, me manda o WhatsApp. Seja em topografia, fundações ou em qualquer outra matéria, eu estou ajudando em todas, tá bom? Vai ser um prazer ajudá-los e cuidado com esses golpistas que se dizem assessoria, porque tem muitos por aí. Beleza? Querido, se isso te ajudou, eu peço que deixe esse like, se inscreva em nome de Jesus nesse canal, compartilhe o vídeo porque isso me motiva e me ajuda bastante, tá bom? Meu WhatsApp tá na descrição do vídeo. Qualquer coisa é só entrar em contato. Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!